Durante um ano inteiro, eu vinha discretamente depositando dinheiro para o antigo motorista do meu marido, seu Osvaldo, um homem que Marcelo tinha despedido sem motivo. Hoje, ele me interceptou na saída da padaria e sussurrou: "Amanhã, não entre no carro com seu marido. Pegue o ônibus. É uma questão de vida ou morte. Você entenderá tudo quando vir quem está naquele ônibus." E assim, quando entrei naquele ônibus antes que aquele sussurro virasse sua vida de cabeça para baixo, era apenas uma terça-feira comum, um dia cinzento e banal, com cheiro de poeira e amaciante de roupas. Cássia estava no caixa da loja de artigos para casa dobrando mecanicamente uma pilha de toalhas de felpa. Ela tinha 38 anos, mas no reflexo da vitrine capturado no crepúsculo da noite, via uma mulher muito mais velha. Seus ombros, acostumados a carregar caixas pesadas de mercadorias, caíam levemente, e sombras se aninhavam nos cantos de seus olhos que nenhum creme podia apagar. "Querida Lance, esta toalha de mesa para mim também. Uma cliente regular, uma senhora idosa em uma capa de chuva bege." Chiou. "Só confira se não tem nenhum defeito, porque da última vez..." "Claro, dona Sônia." A voz de Cássia soou suave, ensaiada e tranquilizadora. Ela desdobrou o tecido, passando os dedos pelo linho. Seus dedos eram mãos de trabalho com unhas curtas e pele seca. Mãos de uma mulher que não temia o esforço, mas às vezes sentia vergonha de as apoiar na mesa durante um jantar. Ela sorriu para a cliente, mas seus pensamentos estavam distantes. Hoje era dia 18, o dia em que ela cometia seu pequeno crime secreto contra o orçamento da família. Quando a loja fechou e as pesadas portas de segurança rangeram, cortando o mundo brilhante das vitrines da rua escura, Cássia não foi direto para casa. Ela apertou seu casaco. Não era novo, comprado há 3 anos na liquidação, mas ainda decente, um cinza sensato, e virou na direção do parque. Em seu bolso, dentro de uma carteira de couro velha, estava um envelope branco. Não havia muito dentro, apenas 200 daes. Para alguns, isso era um único almoço em um bom restaurante. Para Cássia, eram as botas de inverno que ela não havia comprado para si mesma nesta estação. Mas para o homem que a esperava no banco, era a vida. Seu Osvaldo, ou apenas Osvaldo como todos o chamavam, estava curvado sob uma velha sibipiruna. Ele era o ex-motorista de seu marido, o homem que havia dirigido Marcelo por 5 anos, até que um dia Marcelo chegou em casa irritado, jogou as chaves na mesinha lateral e disse: "Demitiu o velho. Ele ficou pouco confiável e esquecido, e o carro cheira a fumaça." Cássia sabia que seu Osvaldo não fumava há 10 anos. Ela também sabia que a falta de confiabilidade de Osvaldo residia apenas no fato de que ele via demais e era honesto demais em seu silêncio. Mas ela não tinha discutido com o marido naquela época. Ela raramente discutia. Ela simplesmente já começou a guardar um pouco daqui e dali de bônus de trabalhos extras, economizando no almoço. "Seu Osvaldo", ela chamou suavemente. O velho se assustou e ele levantou a cabeça. Sob o poste de luz, sua pele parda parecia papel fina e frágil. "Cássia." Ele tentou se levantar apoiando-se na bengala, mas ela o deteve com um gesto. "Por que o senhor veio? Está frio." Ela olhou rapidamente ao redor e enfiou o envelope na mão dele. A mão do velho estava gelada e trêmula. "Compre aquele remédio para o coração que o senhor mencionou e frutas. Certifique-se de comprar frutas. Menina, você não devia." "Se Marcelo descobrir, ele me mata", ele sussurrou, mas seus dedos apertaram o envelope com força. Os olhos do velho marejaram. "Você é uma mulher santa. Ele não te merece. O senhor sabe que ele não te merece." "Ah, o que o senhor está dizendo?" Cássia acenou envergonhada, sentindo o calor subir em suas bochechas. Ela se sentia desconfortável ao receber gratidão. Ela não se considerava santa. Ela simplesmente se lembrava de como seu Osvaldo a havia buscado no hospital, quando Marcelo estava ocupado demais com uma reunião, de como ele tinha embalado o carrinho de Júlia, enquanto Cássia corria para a farmácia.
Vá para casa, seu Osvaldo, e cuide-se. Ela deu um tapinha em seu ombro e se apressou em direção à sua casa. Em casa estava quente, mas de alguma forma sufocante. A TV estava ligada na cozinha. Marcelo estava sentado à mesa, enterrado no celular. Na frente dele, um prato de jantar frio que ele não havia tocado. Marcelo era um homem bonito, mesmo agora aos 41, com um leve começo de barriga e uma linha do cabelo recuando. Ele mantinha aquele ar polido de vereador que uma vez havia conquistado Cássia. Mas hoje algo estava errado nele. Ele se assustou quando a porta da frente bateu e rapidamente virou a tela do celular para baixo. Você chegou? Ele perguntou sem olhar para ela. O jantar estava bom, obrigado. Só não estou com fome. Cássia tirou o casaco, sentindo a familiar dor nas pernas. Você está pálido, Marcelo. Aconteceu algo no trabalho. Não, ele respondeu muito bruscamente, então se conteve e forçou um sorriso. O sorriso saiu torto, um tanto culpado. Não está tudo bem, só cansado. Escuta cá, eu preciso ir para Valinhos amanhã. Há um seminário obrigatório sobre desenvolvimento regional. Valinhos era uma cidade pequena, a cerca de 40 quilômetros de distância. Marcelo costumava fazer viagens de negócios, mas geralmente resmungava sobre elas. Hoje, ele parecia elétrico. Certo, Cássia ligou a chaleira. Quer que eu passe uma camisa para você? Eu faço. Ele se levantou de um salto. Seu celular vibrou silenciosamente na mesa novamente. Ele o agarrou como se fosse uma granada. Eu mesmo passo. E quer saber, deixe-me te levar ao trabalho amanhã. Eu tenho que sair cedo de qualquer maneira. Cássia congelou com a xícara na mão. Marcelo não a levava para o trabalho há 2 anos, alegando que não era o caminho. E o trânsito era ruim. Você quer me dar uma carona? Ela perguntou. Bom, sim. Por que não? Somos família. Ele se aproximou e lhe deu um beijo desajeitado na bochecha. Seus lábios estavam secos e sua camisa cheirava a um perfume forte e desconhecido. Aparentemente, alguém tinha fumado perto dele no escritório. Ou não. Cássia afastou o pensamento. Ela estava acostumada a confiar. A confiança era o alicerce em que seu casamento se apoiava, mesmo quando a paixão havia se acalmado há muito tempo. Obrigada, ela disse baixinho. Seria bom, meus pés estão me matando. Naquela noite, enquanto Marcelo ia para o banheiro, levando o celular consigo, Cássia percebeu que havia esquecido de comprar leite para Júlia. Sua filha, uma menina inteligente, estava em seu quarto, estudando para os exames, e Cássia não queria incomodá-la. Ela jogou o casaco por cima do vestido de casa e correu para a padaria 24 horas da esquina. A rua a recebeu com um vento úmido. A luz acima da entrada piscava, lançando sombras irregulares no asfalto. Cássia comprou uma caixa de leite e um pão e estava saindo da varanda, quando uma figura se desprendeu da escuridão, na esquina do prédio. Ela gritou, apertando a sacola contra o peito. Era seu Osvaldo. Mas agora ele parecia diferente de uma hora atrás no parque. Seu rosto estava cinza, seus lábios tremiam não de frio, mas de medo. Ele respirava pesadamente, como se tivesse corrido o caminho todo. Seu Osvaldo, o que o senhor está fazendo aqui? Ele deu um passo em direção a ela, agarrando a manga do casaco. Seu aperto era de ferro desesperado. Cássia, me escute, ele sussurrou, olhando para as janelas de seu apartamento, onde a luz estava acesa. Não entre naquele carro amanhã. Você me ouviu? Não entre. O quê? Por quê? Cássia recuou assustada. Ele se ofereceu. Ele se ofereceu para te levar para que pudesse te controlar, para que soubesse exatamente onde você está. Osvaldo engoliu em seco. Seu pomo de Adão balançou convulsivamente. Não se atreva a ir com ele. Amanhã, de manhã, às 7h15 há um ônibus circular para Valinhos. O que as pessoas comuns pegam? Por que eu iria para Valinhos? Eu preciso ir trabalhar. Que se dane o trabalho! A voz do velho quebrou em um chiado. Esta é uma questão de vida ou morte, Cássia. A vida que você, mulher tola, pensa que é sua. Cássia congelou. O frio se infiltrou sob seu casaco, algemando seu coração. Ela nunca tinha visto o seu Osvaldo gentil e calmo assim. O terror jorrava em seus olhos. Pegue o ônibus, ele repetiu, soltando a manga dela e recuando para as sombras. Apenas sente-se lá e observe.
Você entenderá tudo quando vir quem está naquele ônibus. Ele se dissolveu na escuridão tão rapidamente quanto havia aparecido, deixando Cássia sozinha sob o poste de luz piscante. Em suas mãos, uma sacola de leite, e em sua cabeça um vazio estrondoso e assustador. Lá em cima, em sua janela, a silhueta de Marcelo brilhou. Ele estava ligando para alguém novamente. Cássia olhou para a janela, depois para a rua vazia onde o velho havia desaparecido. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu o chão familiar sólido e confiável começar a deslizar debaixo de seus pés. Pela manhã, Cássia mentiu. Foi a primeira mentira em 20 anos de casamento, e ela lhe veio inesperadamente fácil, como se sua língua encontrasse as palavras certas por conta própria. Júlia está doente. O estômago dela está agindo. Vou ficar em casa um pouco, ligar para o médico e ir para o trabalho mais tarde. Marcelo, já parado no corredor, com as chaves na mão, nem sequer olhou para o quarto da filha. Ele apenas assentiu, beijou rapidamente o ar perto do ouvido de Cássia e saiu correndo pela porta, murmurando algo sobre estar atrasado. Cássia esperou até que o som do motor desaparecesse e só então vestiu o casaco. Suas mãos tremiam tanto que ela errou a manga na primeira tentativa. A rodoviária a recebeu com cheiro de gases de escape e comida frita. O ônibus para Valinhos, um veículo velho e cansado, já estava na plataforma soltando fumaça cinzenta. Cássia embarcou, tentando não levantar os olhos, e sentou-se no banco de trás bem na janela. Parecia que todos ao redor sabiam por que ela estava lá, que estava escrito em sua testa esposa, espionando o marido. O ônibus estava meio vazio. Algumas pessoas com baldes vazios, um estudante de fone de ouvido e uma mulher com uma menina de cerca de 7 anos, sentada 2 fileiras à frente. O ônibus começou a se mover balançando pesadamente sobre os solavancos. Cássia olhava pela janela para os blocos de apartamentos cinzentos que passavam, mas não os via. As palavras de Osvaldo martelavam em sua cabeça. Pegue o ônibus. Observe. A menina se mexeu, ajoelhou-se no assento e olhou para trás direto para Cássia. Cássia congelou. Seu coração falhou uma batida, depois outra e começou a bater em algum lugar em sua garganta, dificultando a respiração. A menina tinha os olhos de Marcelo o mesmo formato, os mesmos cantos externos ligeiramente caídos, dando ao olhar uma tristeza tocante e eterna e um queixo com uma pequena covinha que Cássia havia beijado em seu marido tantas vezes. A menina olhou para ela com curiosidade infantil, torcendo uma mecha de cabelo castanho claro ao redor do dedo exatamente da mesma forma que Marcelo fazia quando estava nervoso ou pensando. Mas não foi o rosto que prendeu o olhar de Cássia. Ao redor do pescoço da criança, sobre sua jaqueta rosa, pendia um medalhão de prata, uma antiguidade em forma de concha oval. Cássia se lembrou daquele medalhão. Ela o havia encontrado no bolso do terno de Marcelo há 6 meses. É um presente para o aniversário da mamãe, ele havia dito, escondendo rapidamente a joia. Levei para consertar. O fecho quebrou e depois eles o perderam na loja. Você consegue imaginar? Fiz um escândalo. Mas de que adiantou? Cássia o havia confortado, então dizendo que o pensamento era o que importava. Agora aquele medalhão perdido brilhava no pescoço de uma criança estranha com os olhos de seu marido. Cássia agarrou o corrimão à sua frente até que seus nós dos dedos ficassem brancos. O ar no ônibus ficou catastroficamente rarefeito. Ela queria gritar, parem o ônibus, fujam! Mas ela ficou paralisada pelo horror do reconhecimento. Maia, sente-se direito. A mulher sentada ao lado dela retrucou. Jovem bonita, com o cabelo arrumado, Vitória. O nome flutuou em sua memória por conta própria do nada. Não, ela não sabia o nome dela, mas de alguma forma ele se encaixava nesta mulher bem cuidada, com o casaco da moda. O ônibus entrou em Valinhos. A mulher e a menina se levantaram e foram para a saída. Cássia, como em um sonho, se levantou e seguiu. Suas pernas pareciam de algodão, como se pertencessem a outra pessoa. Elas desceram em um ponto, em um bairro residencial. Cássia,
manteve distância, escondendo-se atrás de pedestres ocasionais e postes de eletricidade. Ela se sentia uma ladra, uma criminosa, esgueirando-se atrás da felicidade de outra pessoa. Mas não havia nada para roubar. Sua própria felicidade estava desmoronando em pó a cada passo. A mulher e a menina viraram em uma rua ladeada por casas de condomínio bem cuidadas. Em uma delas, com uma cerca branca e um jardim da frente impecável, um carro familiar já estava estacionado. O sedã prata de Marcelo. Cássia parou na esquina da casa vizinha, pressionando as costas contra o tijolo frio. Ela espiou apenas o suficiente para ver o portão. A porta da frente se abriu. Marcelo saiu para a varanda. Ele estava vestindo um suéter casual com o padrão de rena que Cássia lhe havia dado no Natal passado, que ele alegava ter esquecido no armário do escritório. Em suas mãos, ele segurava uma caneca grande de chá fumegante. Papai? O papai? Chegou? A menina gritou, jogando sua pequena mochila no caminho e correndo em direção a ele. Marcelo colocou a caneca no corrimão, abriu os braços e pegou a criança. Ele a levantou no ar, girando-a rindo. Aquele riso, Cássia não o ouvia rir assim há anos. Sincero, sonoro jovem. Minha princesa, como foi a viagem? Ele beijou o topo da cabeça da menina, depois a colocou no chão e deu um passo em direção à mulher. Ele a abraçou pela cintura de forma familiar, possessiva. A mulher disse algo a ele, sorrindo, e ajeitou a gola de seu suéter. Marcelo se inclinou e a beijou não na bochecha como ele havia beijado Cássia naquela manhã, mas nos lábios longa e ternamente. Cássia escorregou pela parede. Suas pernas se recusaram a sustentá-la. Ela sentou-se bem no pavimento sujo e úmido, sem se importar com o casaco. Isto não era um caso, não um flerte casual em uma viagem de negócios. Esta era uma vida, outra vida real e completa, onde Marcelo era caloroso e alegre. Uma vida onde ele era pai de uma menina com seus olhos. Uma vida onde não havia lugar para Cássia, e a julgar pela idade da menina, não havia há cerca de 7 anos. Algo estalou em seu peito como uma corda esticada que a havia mantido unida por todos aqueles anos. Cássia cobriu a boca com a mão para evitar uivar em voz alta. Seus ombros tremeram em um soluço silencioso. Lágrimas escorreram por suas bochechas quentes e salgadas, lavando a máscara que escorria para a gola cinza de seu casaco. Ela sentou-se no chão, uma mulher pequena e esmagada, olhando através de um véu de lágrimas para o idílio atrás da cerca branca. Ela se lembrou de como economizava na carne para comprar sapatos bons para Marcelo, de como cerzia suas meias, de como acreditava em cada palavra sobre reuniões e viagens de negócios. Que tola ela havia sido. Que tola cega e patética. Marcelo pegou a mochila da criança do chão, abraçou sua mulher com o outro braço e os 3 entraram na casa. A porta se fechou, isolando Cássia de seu calor. Ela foi deixada sozinha em uma cidade estranha, no asfalto sujo com um buraco em seu peito do tamanho daquela maldita casa. Ela tentou inalar, mas o ar ficou preso em sua garganta, como um caroço espinhoso. Cássia se encolheu, abraçando os joelhos e enterrando o rosto na lã molhada do casaco, finalmente, permitindo-se chorar em voz alta, choramingando baixinho como um cachorro espancado e chutado para a geada. Cássia não se levantou do chão imediatamente. Primeiro, ela apoiou a palma da mão no tijolo áspero, depois lentamente, como uma velha, endireitou as costas. Seus joelhos estavam molhados e sujos, mas ela não se importava. Ela espanou o casaco com um movimento mecânico e sem sentido, e se afastou da casa com a cerca branca. A viagem de volta passou em uma névoa. Ela não se lembrava de como havia entrado no ônibus, como havia chegado à sua cidade, como havia aberto a porta do apartamento. Ela apenas sentou-se na cozinha, olhando para a chaleira fria, e esperou. Marcelo retornou 3 horas depois. Ele entrou assobiando, jogou as chaves na mesinha lateral. O som exato que sempre significava seu retorno para casa. Cássia, cheguei, ele gritou da porta. Imagine que o seminário terminou cedo. Comprei um bolo. Ele se interrompeu ao entrar na cozinha. Cássia estava sentada à mesa imóvel. Ela nem sequer virou a cabeça. Seu casaco ainda estava em uma pilha,
na cadeira próxima com manchas sujas na barra. Cá o que há de errado. Uma nota de ansiedade brilhou em sua voz. Aconteceu algo com Júlia. Cássia lentamente levantou os olhos para ele. Não havia lágrimas neles, apenas uma fadiga chumbada e interminável. Eu a vi, Marcelo e a menina Maia. O silêncio que pairou na cozinha era denso ressonante. Marcelo empalideceu instantaneamente. A caixa de bolo escorregou de suas mãos e atingiu o chão com um baque surdo, mas ele nem sequer estremeceu. Você estava em Valinhos, ele sussurrou. Ela tem seus olhos. Cássia disse em uma voz monótona e sem vida. E seu medalhão, aquele que você perdeu? Marcelo desabou na cadeira em frente a ela. Toda a sua confiança, todo o polimento de um vereador bem-sucedido descolou dele como uma casca. Ele cobriu o rosto com as mãos. Cássia, me desculpe, eu não pretendia. Eu não sabia como te contar. Ele começou a chorar, não da maneira que um homem chora de dor, mas soluçando lastimosamente, manchando o rosto com lágrimas. Aconteceu realmente há 7 anos. Eu não queria ferir ninguém. Eu te amo, Cássia, mas também não podia abandoná-las. Maia, ela é uma criança. Cássia olhou para ele e não sentiu nada. Nem pena, nem raiva, apenas nojo. Ela olhou para este homem com quem ela compartilhava uma cama, uma mesa e uma vida, e viu um covarde. Você não queria ferir ninguém, ela perguntou baixinho. Você mentiu para mim por 7 anos, todos os dias, a cada minuto. Naquele momento, a porta da frente se abriu. O som era autoritário, confiante. Dona Estela, a mãe de Marcelo, entrou no corredor. Ela sempre tinha suas próprias chaves e vinha sem ligar. O que está acontecendo aqui? Sua voz cortou o ar como uma faca. Ela varreu o olhar sobre o filho chorando, o bolo esmagado no chão e a Cássia congelada. Marcelo, pare de choramingar. Levante-se. Marcelo fungou, mas obedientemente se endireitou, limpando o rosto com a manga. Dona Estela tirou lentamente as luvas, as colocou ordenadamente sobre a mesa e se virou para a nora. Não havia uma gota de simpatia em seu olhar, apenas cálculo frio. Então você descobriu, afinal, ela pronunciou calmamente, como se estivesse falando sobre um copo quebrado. Bom, já era hora. Esconder isso para sempre foi tolice. A senhora sabia? Cássia não perguntou. Ela afirmou. Claro que eu sabia, Estela zombou. Quem você pensa que ajudou Marcelo a comprar aquela casa com o salário dele? Não me faça rir. Ela caminhou até a mesa, puxou uma cadeira e sentou-se endireitando as costas, majestosamente. Escute-me, Cássia. Você é uma boa dona de casa. Você é uma esposa fiel. Mas você não pôde dar ao meu filho a coisa principal, um herdeiro. Cássia sentiu o sangue sumir de seu rosto. Nós temos uma filha, Júlia. Uma filha está bem. Estela desdenhou. Mas um homem precisa de um filho, alguém para dar continuidade ao nome da família. Você não pôde ter mais depois de Júlia. E Vitória é jovem saudável. Ela já lhe deu uma filha e lhe dará mais. Talvez um menino. A senhora o arranjou para ela. Cássia não podia acreditar em seus ouvidos. Eu ajudei meu filho a encontrar o que ele precisava. Sua sogra a cortou asperamente. E se você fosse mais sábia, teria entendido isso sozinha. Você viu como ele sofreu, como ele queria mais filhos. Mas você permaneceu em silêncio. Você se fechou em seu trabalho, em seu jardim. Você parou de ser uma esposa para ele, Cássia. Você se tornou uma colega de quarto conveniente. As palavras de Estela atingiram o ponto mais dolorido. Cássia se lembrou das noites em que Marcelo tentava falar sobre um segundo filho e ela, cansada após um turno, o afastava. Nós não temos dinheiro, Marcelo. Como poderíamos? Precisamos criar Júlia. Ela se lembrou de como parou de se arrumar para ele, de como parou de perguntar com o que ele sonhava. Ela pensou que estava protegendo a família, economizando energia e dinheiro, mas descobriu que havia aberto a porta para outra mulher sozinha. Eu não estou justificando. Marcelo. Estela continuou vendo a nora encolher-se. Mas você também não é uma santa.
Agora sobre o principal. Você não pode se divorciar. Marcelo tem uma carreira. A eleição está chegando. Ele não precisa de um escândalo, e nem você. Aonde você irá para um aluguel com seu salário de balconista? Cássia estava em silêncio. Tudo ficará como está, Estela decretou. Marcelo viverá aqui e irá para Valinhos, digamos, nos fins de semana. Você salvará à face seu status de mulher casada. O apartamento. Júlia terminará a escola calmamente. Todos estão felizes. E se eu não concordar? A voz de Cássia tremeu. E quem está te perguntando? Estela sorriu. A cidade inteira sabe quem é o vereador Marcelo Bittencourt. E quem é você? Pense em sua filha. Você quer que as pessoas apontem o dedo para ela, a filha da mulher que foi trocada por um modelo mais jovem. Naquela noite, Cássia ligou para Tati, sua velha amiga. Ela precisava ouvir apenas uma voz de apoio. Apenas uma. Que horrível! Pobre de você, Tati suspirou. Marcelo, ele tem outra família em Valinhos. Uma pausa pairou no receptor. Muito longa. Você sabia, Cássia? Perguntou, sentindo o frio apertar seu coração novamente. Cabom, estavam rolando boatos. A voz de Tati soou culpada, mas desapegada. É um mundo pequeno. Alguém viu o carro dele por lá. Mas eu pensei por que você precisa saber. Você estava feliz. Não estava? Eu estava feliz. Cássia repetiu. Bem, você vivia pacificamente. Cá não faça nada precipitado. Homens todos são assim. E ele te sustenta. Não te bate. Estela está certa, provavelmente. Aonde você iria sozinha agora? Cássia desligou. O telefone parecia pesado como um tijolo. Ela saiu para a sacada. A cidade noturna piscava com luzes. Em algum lugar lá fora, na escuridão, pessoas estavam dormindo que sabiam de tudo. Os balconistas nas lojas vizinhas, os colegas de Marcelo, até mesmo seus amigos. Todos olhavam para ela e viam uma tola que não notava nada. Você se tornou uma colega de quarto conveniente. As palavras de sua sogra queimavam como um ferro de marcar. Cássia olhou para as mãos agarrando o parapeito da sacada. Sim, ela era culpada. Culpada por permitir-se se tornar conveniente, por fechar os olhos para sua frieza, para suas ausências, para o dinheiro que faltava. Ela tinha medo do conflito, medo de perder este mundo pequeno e instável. E com seu medo, ela o havia destruído sozinha. Mas agora, não havia medo, apenas vazio e clareza. Ela voltou para o quarto. Marcelo estava dormindo no sofá da sala coberto com uma manta. Mesmo dormindo, ele parecia patético com os joelhos encolhidos. Cássia foi para o quarto, abriu o armário e pegou uma velha mala de viagem. Ela não sabia para onde iria, não sabia do que viveria, mas sabia de uma coisa com certeza. Ela não seria mais conveniente e não viveria uma mentira em nome do status e da paz de espírito de Dona Estela. Ela começou a fazer as malas lentamente, de forma organizada. Camisetas, roupa íntima, jeans velhos. Cada item ia para a mala como um tijolo no alicerce de uma nova vida desconhecida e aterrorizante. Pela manhã, ela não faria o café da manhã. Pela manhã, ela daria o primeiro passo. Pela manhã, Cássia não saiu. A mala permaneceu parada no canto do quarto como uma repreensão silenciosa à sua indecisão. Júlia acordou com febre pálida e tossindo, e o instinto materno superou o orgulho. Cássia ficou. Ela fez sopa, deu remédios, e toda vez que passava pela sala de estar, onde um Marcelo taciturno estava sentado, ela sentia tudo dentro dela se contrair em uma bola gelada. No almoço, seu telefone apitou com uma mensagem. Número desconhecido. O parque, mesmo banco. Em uma hora é importante. Oh, Cássia sabia quem era. Ela saiu de casa dizendo à filha que ia à farmácia. Suas pernas a levaram a familiar-se bipiruna por conta própria. Seu Osvaldo já a esperava. Desta vez ele não estava escondido nas sombras, mas sentado, ereto, as mãos apoiadas no cabo de sua bengala. Ao lado dele, no banco, estava um velho diário de bordo surrado, com uma capa de couro sintético. Eles costumavam dar aqueles aos motoristas na garagem há 20 anos. Seu Osvaldo. Cássia se aproximou e sentou-se ao lado dele sem olhar para ele. Ela estava envergonhada. Envergonhada por ele a ter avisado e ela não ter acreditado. Envergonhada por ele ter testemunhado sua desgraça.
Você viu? Ele perguntou em voz baixa. Eu vi. Bom, o velho assentiu como se estivesse carimbando um documento. Isso significa que agora você está pronta para ouvir. Ele deslizou o caderno para ela. O que é isso, minha consciência Cássia, ou o que restou dela? Cássia abriu a primeira página. A caligrafia de seu Osvaldo era grande e angular, com pressão pesada. Datas, horários, quilometragem, endereços. 12 de março. Valinhos, Rua MLK, 14. Espera 3 horas. Loja de brinquedos. R400. O5D, AB, IC, LB, ANC, UDOC, NST, ES, AQ, ES, FSU, LD, O, ES, O, LS, SR, 400. CD abriu, bancou do Centro Saquefundo, escolar 5.000, transferência para cartão para reforma do telhado em Valinhos. 20 de maio, Clínica Saúde Plena, Valinhos, pagamento consulta pediatra. As páginas farfalhavam sob seus dedos como folhas secas. Ano após ano, 5 anos de registros meticulosos. Eu não estava apenas o dirigindo por nada, Cássia. Seu Osvaldo começou olhando fixamente para frente. Eu vi tudo. Eu era o álibi dele. Osvaldo, diga a Cássia que ficamos presos no canteiro de obras. Osvaldo, pare na floricultura. Compre um buquê. Diga que é meu. Preciso fazer uma ligação. Eu fiquei calado porque precisava do emprego. A aposentadoria é pequena. Minha esposa está doente. Eu vendi minha consciência por um salário, Cássia. Cássia estava em silêncio, virando as páginas. E então, 1 ano atrás, a voz do velho tremeu. Estávamos voltando de Valinhos. Ele estava feliz, embriagado de felicidade. A filha dele, Maia, disse a primeira palavra, ou algo assim, e eu fui e disse, vereador Bittencourt. Júlia tem a formatura da escola de música hoje. O senhor prometeu estar lá. Seu Osvaldo riu amargamente. Ele olhou para mim, então, como se eu fosse lixo. Ele diz, velho, você apenas dirija e não meta o nariz onde não é chamado. Cássia é uma mulher forte. Ela se vira. Mas Vitória precisa de ajuda. Ela está sozinha. E ele me demitiu no dia seguinte. Disse que eu era pouco confiável. Cássia parou em um registro. Data de 6 meses atrás. Banco do Centro Saque, Fundo de Educação, $15.000, compra de móveis para o quarto do bebê. Fundo de Educação. Cássia gelou. Essa era a reserva intocável deles. Dinheiro que eles vinham economizando desde o nascimento de Júlia para a universidade. Para os tutores, para o futuro dela. Cada centavo ali estava encharcado de seu suor, suas recusas de um casaco novo, de férias, de uma vida normal. Ela folheou freneticamente. Saque Fundo de Educação R5.000. SAQFUNDUD, EDUCAC, AUR, Moeda, Saque Fundo de Educação, AUR de 5.000. Ele esvaziou a conta. A voz de Cássia quebrou em um sussurro. Quase completamente, Osvaldo confirmou. Eu o levava ao banco toda vez. Ele dizia que estava investindo, que o dinheiro precisa trabalhar, e estava trabalhando, em uma reforma de telhado em Valinhos e em um jardim de infância particular para Maia. Cássia fechou o caderno. Suas mãos tremiam com um tremor fino e desagradável. Isso era pior que infidelidade. Traição podia ser explicada por paixão, um erro, fraqueza. Mas isto era roubo. Ele não estava roubando dela. Ele estava roubando de sua própria filha, de Júlia, que sonhava em entrar na escola de arquitetura, que ficava acordada à noite, sobre plantas baixas, que acreditava que o pai tinha orgulho dela e a ajudaria. Marcelo não apenas traiu sua família, ele, metodicamente, calculadamente, real por real, destruiu o futuro de sua primeira filha, para construir um ninho confortável para sua segunda. Por que o senhor não me contou antes? Cássia perguntou sem levantar os olhos. Eu estava com medo. Osvaldo respondeu honestamente. Medo dele. Medo de que você não acreditasse em mim. O que eu diria? O velho perdeu a cabeça, está se vingando por ter sido demitido. Você o amava, Cássia. Você o idolatrava.
Ele cobriu a mão dela com sua palma seca e áspera. Mas agora eu vejo que você não tem mais nada a perder. Leve este livro. Estes não são apenas papéis, são provas. Se ele começar a se contorcer, se ele disser que não há dinheiro, mostre isso a ele. Deixe-o saber que a contabilidade secreta dele não é tão secreta. Cássia apertou o caderno. Ele queimava seus dedos. Obrigada, seu Osvaldo. Não há nada para me agradecer, criança. O velho suspirou pesadamente e se levantou, apoiando-se na bengala. Eu sou um cúmplice também. Eu o dirigi. Eu fiquei calado. Me perdoe, se puder. Ele se afastou pelo caminho, curvando-se ainda mais que o normal. Uma pequena figura em um velho casaco, carregando o peso dos pecados de outra pessoa em seus ombros. Cássia permaneceu no banco. O vento agitou as páginas do caderno, revelando novas datas. Compra de casaco de grife R 8000 P AG AM EN TOD Pagamento de retirões para Dona Estela Cássia se lembrou de como Marcelo lhe dissera no inverno passado. Caia crise, meu bônus foi cortado. Vamos ficar sem presentes este ano. O principal é estarmos juntos. Ela havia concordado, então, se compadecido dele cozinhado, um jantar de feriado com o que havia na geladeira. E naquela época ele estava comprando um casaco de grife para outra mulher com o dinheiro de sua filha. Algo dentro de Cássia finalmente se queimou. Pena, dúvida, medo. Tudo desapareceu incinerado em uma chama branca de fúria. Fúria quieta, fria, calculista. Ela se levantou. Seus movimentos se tornaram afiados precisos. Ela escondeu o caderno na bolsa, fechando o zíper com um som áspero como um tiro de revólver. Ela não estava mais chorando. Não restavam lágrimas. Havia apenas o desejo de pegar de volta o que pertencia à sua filha. Cássia se dirigiu para casa. Agora, ela sabia o que diria a Marcelo, e desta vez ele não se safaria com lágrimas e desculpas patéticas. Agora ela tinha uma arma em suas mãos e pretendia usá-la. Cássia entrou no apartamento e jogou o caderno na mesa em frente a Marcelo. O baque surdo soou como a batida de um martelo de juiz. Marcelo, sentado com o controle remoto da TV, pulou. Ele pegou o livro, abriu-o ao acaso e seu rosto instantaneamente ficou cinzento. Ele folheou as páginas e a cada virada de folha, ele se tornava menor, mais insignificante. Onde você conseguiu isso? Ele chiou sem olhar para cima. Isso não importa. A voz de Cássia era dura como aço. O que importa é o que está escrito aí. Você roubou o dinheiro de Júlia. O dinheiro de sua própria filha. Marcelo se levantou de um salto. Ele começou a andar pela sala agarrando a cabeça. Cássia, eu vou devolver tudo. Eu juro que foi temporário. Eu tinha dívidas. Dívidas para o casaco, para a reforma do telhado e valinhos. Cássia não gritou. Sua calma o assustou mais do que a histeria. Você devolverá cada centavo. Claro, eu vou vender o carro. Ele agarrou as mãos dela, olhando em seus olhos com devoção canina. Eu o colocarei à venda logo pela manhã. Vou pegar um empréstimo. Eu vou consertar tudo. Cássia querida, você me ouve. Apenas não me deixe, não conte a Júlia, não me arruine. O medo jorrou em seus olhos. Medo animal primal, medo de perder sua vida confortável, medo de escândalo, medo do que as pessoas diriam. Cássia viu esse medo e o confundiu com arrependimento. Ela pegou uma folha de papel e uma caneta. Escreva. Escrever o quê? Uma nota promissória de que você se compromete a devolver uma quantia equivalente ao que tirou da conta em um mês e que está cessando todo o contato com aquela família completamente. Marcelo escreveu rapidamente e apressadamente, quebrando as letras. Sua mão tremia. Quando ele terminou, ele lhe entregou o papel.
Cássia viu que Elias estava chorando novamente. Eu sou um tolo, Cássia. Eu sou um tolo. Quase perdi tudo. Obrigado por me dar uma chance. A semana seguinte passou como um sonho doce e estranho. Marcelo realmente mudou. Ele chegava em casa exatamente às 6. Ele trazia sacolas de supermercado, coisas caras e saborosas que eles costumavam se permitir apenas em feriados. Ele mesmo consertou a torneira do banheiro, aquela que estava vazando há 6 meses. À noite, ele se sentava com Júlia sobre seus livros didáticos. Cássia, ao passar pelo quarto da filha, ouvia suas vozes. Pai, olhe. A projeção está errada aqui. Ah, certo, Ju. Bom trabalho. Olhos afiados. Vamos redesenhar. Júlia estava radiante. Ela não sabia a verdade. Ela apenas via que o pai de repente se tornou atencioso e carinhoso. E Cássia, olhando para a filha feliz, sentiu a bola gelada em seu peito começar a derreter. Talvez as pessoas mudem. Talvez o medo de perder sua família realmente o tenha feito cair em si. Até Dona Estela mudou de raiva para misericórdia. No sábado, ela convidou Cássia para tomar chá. Entre, querida. Sente-se. Sua sogra despejou chá em sua melhor porcelana. Doces da padaria estavam na mesa. Eu tenho pensado, nós provavelmente nos exaltamos demais. Somos todos humanos. Todos cometemos erros. Ela deslizou o açucareiro em direção a Cássia. Marcelo me contou tudo sobre o carro, sobre o dinheiro. Ele está pronto para fazer qualquer coisa para manter a família. E você sabe, eu o apoio. Família é o principal. E aqueles erros da juventude bem acontece. O principal é que ele fez uma escolha e ele te escolheu. Cássia bebeu seu chá. Ouviu a voz medida de sua sogra e sentiu a tensão que havia segurado em uma prensa nos últimos dias se soltar. Ela queria acreditar. Senhor, como ela queria acreditar que o pesadelo havia acabado. A senhora realmente pensa assim, Dona Estela, claro, criança. Você é uma mulher sábia. Você conseguiu perdoar. Isso vale muito. Nós vamos consertar tudo agora. Viveremos melhor do que antes. Naquela noite, os 3 jantaram. Marcelo brincou, contou algumas histórias do trabalho. Júlia riu, e aquele riso encheu o apartamento com calor vivo. Cássia olhou para o marido. Ele parecia cansado, mas calmo. Ele realmente havia anunciado o carro para venda. Ela viu o anúncio online. Ele parou de esconder o telefone, deixando-o no sofá com a tela para cima. Parecia que a tempestade havia passado por eles. Antes de dormir, Marcela a abraçou. Obrigado, ele sussurrou em seu cabelo. Eu não vou te decepcionar. Nunca mais. Cássia fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, ela adormeceu sem pensamentos pesados. Ela pensou sobre o amanhã ser domingo, que eles iriam passear no parque, que Júlia entraria na faculdade em breve e o dinheiro da mensalidade estaria lá, que a vida, embora rachada, havia sido colada novamente. Ela se sentiu uma vencedora. Ela havia recuperado o marido, recuperado o futuro de sua filha. Ela havia salvado seu lar. Naquela manhã de domingo, o sol brilhou especialmente forte, inundando a cozinha com luz dourada. Cássia estava fazendo panquecas, cantarolando uma melodia. Marcelo ainda estava dormindo. Júlia tinha saído para correr. Cássia sentiu uma leveza incrível, como se tivesse se livrado de uma mochila pesada que vinha arrastando morro acima por anos. Ela acreditava que o pior estava para trás. Ela acreditava que o amor e a paciência podiam consertar qualquer coisa. Ela não sabia que esta era meramente a calma antes da tempestade real. Ela não sabia que sua vitória era um castelo de cartas que desmoronaria com uma única rajada de vento. Ela simplesmente virava panquecas e sorria para o sol, desfrutando desta frágil e enganosa paz. As panquecas estavam esfriando na mesa e sua caneta, como que por despeito, parou de escrever no momento mais inconveniente. Cássia queria fazer uma lista de compras. Ela se lembrou de ter visto uma caneta sobressalente na pasta de Marcelo, que ele havia jogado no corredor. Ela abriu a aba de couro, desgastada, remexeu no bolso lateral. Seus dedos roçaram contra um quadrado de papel liso e brilhante. Cássia o puxou automaticamente, pensando que era um cartão de visita ou um recibo. Era uma imagem de ultrassom,
uma foto granulada em preto e branco, um pequeno ponto de vida no centro de um círculo escuro. Na parte inferior estava a data 22 de maio. 2 dias atrás, o dia em que Marcelo havia ficado até tarde no trabalho para preparar os documentos de venda do carro. Cássia ficou no corredor, apertando a foto na mão. As panquecas na cozinha cheiravam a baunilha e conforto, mas aquele cheiro, de repente, se tornou nauseante. Ela virou a foto. No verso, na caligrafia familiar e desleixada de Marcelo, estava escrito: "Meu filho, meu herdeiro, esperando por você." Naquele momento, dentro do bolso do casaco de Marcelo pendurado no cabide, um telefone começou a tocar. Não o principal dele, mas o segundo que ele supostamente havia jogado no rio como um sinal de reconciliação. Cássia tirou o dispositivo lentamente. O nome mãe iluminou a tela. Ela apertou o botão de atender, mas não colocou o telefone no ouvido. Ela apenas ficou parada e ouviu. O volume estava alto, e a voz de Dona Estela, afiada e confiante, era claramente audível. "Marcelo, querido, por que você não está atendendo?" Vitória ligou. "Ela está chorando, hormônios em alta." "Você deveria ligar para ela. Acalme-a. Diga a ela que tudo está de acordo com o plano." Cássia estava em silêncio. "Posso?" "Alô, Marcelo." A voz de Estela ficou irritada. "O que você está fazendo de bobeira com aquela sua ajudante? Seja paciente, filho. Só mais um pouco. Assim que Vitória der à luz o neto, transferiremos o título da terra e chutaremos Cássia para fora, que ela role para todos os lados. O principal é fazê-la assinar os documentos para a terra, enganando-a enquanto ela está se sentindo caridosa." O advogado disse que assim que registrarmos como propriedade conjunta, podemos vender para cobrir as dívidas. Cássia apertou. Encerrar chamada. O telefone escorregou de seus dedos e atingiu o chão com um estrondo. O som do impacto acordou Marcelo. Ele saiu do quarto sonolento em calças de pijama coçando o peito. Cássia o que caiu. Ele bocejou, apertando os olhos por causa do sol. Cássia lentamente se virou para ele. Em uma mão ela apertava o ultrassom. Com a outra ela apontou para o telefone deitado no chão. Marcelo seguiu seu olhar, viu o telefone e viu a foto, e o sono voou dele instantaneamente. Desta vez ele não chorou. Ele não caiu de joelhos. Ele olhou para ela com o olhar de uma fera encurralada que percebe que não há para onde correr, resta morder. "Você estava revirando minhas coisas", ele disse friamente. "Essa não foi a pergunta." A ajudante Cássia pronunciou. A palavra parecia estranha, espinhosa em sua boca. "Eu sou apenas uma ajudante para você, alguém a ser tolerada, até que o herdeiro nasça." Marcelo entrou na cozinha, serviu água direto da jarra e bebeu avidamente. "E o que você queria ser?" "Cássia." Ele se virou para ela, o rosto contorcido em uma careta de raiva. "Uma esposa." "Que tipo de esposa você é?" Você se olhou no espelho. Você se transformou em uma sombra, uma função. Buscar servir lavar. Não há nada para conversar com você, exceto o preço da batata e as notas de Júlia. Cássia recuou como se ele a tivesse estapeado. "Eu trabalhei. Eu tentei, por nós." "Você tentou para que tudo fosse como as pessoas normais", ele interrompeu. "Para que fosse quieto, pacífico. Você fechou os olhos para tudo, apenas para evitar um escândalo. Você sabia que eu estava infeliz. Você sentiu isso em sua barriga, mas permaneceu em silêncio. Era conveniente para você que eu estivesse lá, trazendo um salário, que houvesse status. Você construiu esta prisão sozinha, Cássia. E Vitória? Vitória está viva." Ela ri. Ela me olha como um homem, não como um caixa eletrônico ou um pedaço de mobília. As palavras acertaram o alvo. Cássia sabia que havia verdade nelas. Verdade amarga, terrível. Ela realmente havia se escondido atrás da vida doméstica. Ela realmente teve medo de perguntar a ele: "Você está feliz?" Porque temia a resposta. "Sim", ela disse baixinho. "Eu sou culpada. Eu deixei nosso casamento morrer. Eu me tornei chata e conveniente." Ela levantou a cabeça e olhou-o diretamente nos olhos.
Mas isso não lhe deu o direito de roubar de sua filha. Isso não lhe deu o direito de planejar minha vida como material descartável. Você poderia ter saído honestamente me dito na cara: eu não te amo. Mas você é um covarde, Marcelo. Você queria a esposa jovem e minha comida, e o dinheiro de Júlia, e o elogio da mamãe. A terra, ela se lembrou de repente. O sítio da vovó, a terra. Você queria pegar... Marcelo sorriu. Como você achou que eu pagaria as dívidas? Vitória vai dar à luz em breve. Ela precisa de conforto e aquele pedaço de terra vale uma quantia decente. Ainda somos casados. Por lei, metade é minha. Essa é herança pessoal, Cássia sussurrou. Não é dividida. O advogado encontrará um jeito, ele dispensou. Você não deveria ter cavado nisso, Cássia. Se você ficasse quieta, vivesse pacificamente até o divórcio, eu até te deixaria algo. Mas agora é guerra. E sem guerra, minha mãe vai te expulsar deste mundo. Você a conhece. Você não tem conexões, nem dinheiro, nem força. Você vai perder. Cássia olhou para o homem com quem ela havia vivido por 20 anos e viu diante de si um estranho absoluto, um inimigo cínico, um inimigo que não apenas atraiu, mas planejou sua destruição. A ilusão de Vitória desmoronou em pó. As panquecas na mesa, a luz do sol, a esperança. Era tudo cenário em uma peça monstruosa, onde ela foi designada o papel da vítima sacrificial. Saia, ela disse. Este é meu apartamento também, Marcelo retrucou. Eu não vou a lugar nenhum. Saia, ela repetiu mais alto. Ou eu vou sair na sacada agora mesmo e começar a gritar. Eu vou contar para todo o condomínio, para cada vizinho o que você fez. Eu vou ligar para o seu chefe. Eu vou causar um escândalo do tipo que você tanto tem medo. Eu não tenho nada a perder, Marcelo. Você tem... Ele olhou para ela com apreensão. Em seus olhos, geralmente tão suaves e submissos, queimava um fogo selvagem e desesperado. Marcelo cuspiu no chão, pegou sua pasta e jaqueta. Tola histérica. Vamos ver como você canta quando a mamãe te pegar. A porta bateu. Cássia ficou sozinha em um apartamento que não era mais um lar. Ela afundou no chão do corredor bem onde o telefone estava. A foto do ultrassom ainda estava apertada em sua mão, amassada em uma bola. Ela não chorou. As lágrimas haviam sumido. Por dentro havia apenas um deserto queimado e clareza fria e ressonante. Eles queriam uma guerra. Eles a teriam, mas ela não lutaria pelo marido ou pelo passado. Ela lutaria pela única coisa que lhe restava sua dignidade. Cássia não ficou no apartamento. As paredes pressionavam. O ar parecia envenenado com mentiras. Ela pegou uma enxada, vestiu luvas de jardinagem velhas e foi para seu pequeno canteiro de terra, atrás do prédio, a própria terra que eles queriam tirar dela. Ela trabalhou furiosamente, cortando ervas daninhas, como se fossem as cabeças de seus inimigos. Terra voava em todas as direções, manchando seu rosto e roupas. Ela não sentia fadiga, apenas uma dor latejante nas têmporas. Cássia! Ela se assustou e se virou. No portão estava seu Francisco, o pai de Marcelo, um velho, alto e magro, com ombros permanentemente curvados. Durante toda a sua vida, ele havia sido uma sombra de sua esposa, um apêndice silencioso à vontade de aço de Dona Estela. Cássia raramente ouvia mais do que algumas frases dele em jantares de família. Por favor, saia, seu Francisco! Ela disse, limpando o suor da testa com as costas da mão. Eu não tenho nada para conversar com sua família. Mas ele não saiu. Ele abriu o portão e entrou pisando com cuidado, como se tivesse medo de perturbar a terra. Em seus olhos, geralmente opacos e lacrimejantes, hoje havia algo novo, alguma determinação estranha e desesperada. Eu não vim como embaixador Cássia. Eu vim como um homem. Ele se aproximou da velha macieira e colocou a mão em seu tronco retorcido. 40 anos, ele disse baixinho. 40 anos eu assisti Luísa Estela quebrar pessoas. Primeiro eu. Eu queria ser artista Cássia. Ela disse, não é sério, vá para a fábrica, há estabilidade.
Eu fui. Depois ela pegou. Marcelo moldando-o em algo e esculpiu isto. Ele olhou para Cássia com tanta dor que sua raiva recuou momentaneamente. Eu fiquei calado quando ela expulsou sua antecessora, a primeira namorada de Marcelo calado, quando ela o ensinou a mentir. Eu pensei, nós vamos aguentar, nós vamos amar, afinal é família. Mas hoje, seu Francisco enfiou a mão no bolso de seu velho casaco de lã e puxou um pequeno pendrive preto. Hoje de manhã, quando você estava no trabalho, eles estavam sentados na cozinha. Estela, Marcelo e aquele advogado deles, um cara escorregadio. Eu estava na sala de estar, deixei a porta entreaberta. Eles pensaram que o velho estava surdo, assistindo TV, mas eu liguei meu gravador de voz. Ele estendeu o pendrive para Cássia. Sua mão tremia, não de fraqueza, mas de raiva acumulada ao longo de décadas. Pegue. Tudo está aqui. Como eles discutiram sua terra. Como Estela disse que eles precisavam te passar os papéis quando você estivesse chateada por causa de Júlia. Como Marcelo riu e disse que você era uma tola ingênua. Que você assinaria qualquer coisa se ele chorasse um pouco. Cássia pegou o plástico frio. Ele queimou sua palma. Por que o senhor está fazendo isso? O senhor está traindo sua esposa, seu filho. Eu estou salvando o que resta de minha alma, Cássia. O velho riu amargamente. Eu não quero morrer sabendo que permiti que eles pisoteassem outra vida. Eles vão te comer viva se você não atacar primeiro. Ele se aproximou e baixou a voz, embora não houvesse ninguém no jardim. E mais uma coisa que você precisa saber. Vitória está no conservatório agora. Há um recital. Os alunos dela estão se apresentando. Marcelo foi para lá. Ele comprou para ela um colar de ouro com rubis. Disse que era um presente da mãe dele para o neto. Um colar com rubis. Cássia se lembrou de Marcelo lhe dizendo um mês atrás: cá não podemos comprar botas novas para você ainda. Aguente até o inverno. Ok. No conservatório, ela repetiu. Sim, no salão principal. O concerto começa em meia hora. Metade da cidade estará lá. Pais, professores, a administração. Seu Francisco olhou-a nos olhos. Estela teme apenas uma coisa, Cássia: a publicidade. Ela passou a vida inteira construindo uma fachada da família ideal. Se essa fachada desmoronar na frente de todos, ela perde seu poder. E Marcelo é um covarde. Ele só é forte no escuro. Cássia apertou o pendrive no punho. Um plano claro e afiado se formou em sua cabeça instantaneamente. Ela não precisava de um processo judicial que duraria anos. Ela não precisava de advogados que não podia pagar. Ela precisava da verdade. Verdade alta, implacável, falada, onde não podia ser silenciada. Ela tirou as luvas sujas e as jogou no chão. Obrigada, seu Chico. Ela disse isso pela primeira vez, chamando-o assim em todos aqueles anos. Francisco assentiu e uma lágrima escorreu por sua bochecha, coberta por uma barba grisalha. Vá, filha. Vá e não tenha pena deles. Eles não tiveram pena de você. Cássia correu para casa. Ela tinha 20 minutos para se trocar, encontrar o alto-falante portátil Bluetooth de Júlia e chegar ao conservatório. Ela não sentia mais dor nem medo. Aço soava dentro dela. Ela não estava indo a um concerto. Ela estava indo para a execução de sua vida passada e o machado estava em suas mãos. O conservatório zumbia como uma colmeia. O saguão cheirava perfume spray de cabelo e flores. Mães arrumadas ajustavam gravatas borboleta em seus filhos. Meninas em vestidos bufantes mexiam nervosamente com partituras. Cássia se moveu pela agitação como um quebra-gelo, apertando o alto-falante na mão. Ela os viu imediatamente. Marcelo estava perto de um pilar brilhando em seu melhor terno. Ao lado dele estava Vitória linda em um vestido justo que enfatizava sua barriga de grávida, e ligeiramente separada como uma rainha, observando seus súditos pairava Dona Estela. Marcelo segurava uma caixa de veludo nas mãos. Ele estava dizendo algo a Vitória. Ela riu, jogando a cabeça para trás. Era a imagem perfeita de uma família feliz. Cássia se aproximou deles. Os sons de violinos do salão cessaram. O intervalo havia sido anunciado. O saguão ficou
mais silencioso. Boa noite. Cássia, disse em voz alta. Marcelo se virou. O sorriso escorregou de seu rosto como um pano molhado. Dona Estela se encolheu, seus olhos se estreitaram. Cássia, o que você está fazendo aqui, Marcelo? Sibilou olhando ao redor. Vá para casa. Não se envergonhe. Eu vim oferecer parabéns. Cássia colocou o alto-falante em uma mesa com programas no ar. Vitória parou de sorrir. Ela mudou seu olhar de Cássia para Marcelo, sentindo a tensão pairante. Marcelo, quem é esta? Ela perguntou caprichosamente. Esta é Vitória, a própria ajudante, Cássia respondeu, olhando-a diretamente nos olhos, que se deve tolerar até que se dê à luz o sol. Ela apertou o botão do alto-falante. A voz de Dona Estela, amplificada pelo alto-falante, ecoou pelo saguão, abafando o zumbido da multidão. Assim que Vitória der à luz o neto, transferiremos o título da terra e chutaremos Cássia para fora. Que ela role para todos os lados. Pessoas ao redor começaram a se virar. Conversas morreram. O principal é fazê-la assinar os documentos para a terra enganando-a. O advogado disse que assim que registrarmos como propriedade conjunta, podemos vender para cobrir as dívidas. O rosto de Dona Estela irrompeu em manchas vermelhas. Ela tentou dar um passo em direção à mesa para cortar o som, mas seu caminho foi bloqueado por seu Francisco. Ele apareceu como se do nada, parado entre sua esposa e Cássia, braços cruzados sobre o peito. Ah, Vitória, bem tolere os caprichos dela. Ela vai dar à luz e deixa sentar em casa. O principal é o menino. Veremos depois disso. Talvez ela fique chata também. Agora, a voz de Marcelo ecoou do alto-falante. Vitória empalideceu. Ela olhou para Marcelo com horror. Você disse que me amava, que éramos uma família. Vitória é uma edição. É loucura. Marcelo guinchou tentando pegar a mão dela, mas ela recuou. Você está pagando meu parto com o dinheiro de sua filha? Ela perguntou baixinho, mas no silêncio todos a ouviram. Você roubou de seu próprio filho. A gravação terminou. Um silêncio mortal pairou no saguão. Dezenas de olhos olharam para a família ideal. Eles olharam com julgamento, com nojo, com pena. Dona Estela, que sempre manteve as costas retas, de repente se encurvou. Seu poder mantido, unido pela aparência de decência, desmoronou em pó. Ela abriu a boca para dizer algo, mas não emitiu som. Francisco se virou para a esposa. Eu estou saindo. Estela, estou entrando com o divórcio e pegando minha aposentadoria. Viva como quiser agora com seu herdeiro. Ele caminhou até Cássia e ficou ao lado dela. Vitória, engolindo lágrimas, arrancou o colar do pescoço, aquele com o medalhão, e o jogou em Marcelo. Nunca mais chegue perto de mim. Ela se virou e correu em direção à saída, empurrando a multidão. Marcelo permaneceu parado sozinho no meio do salão, um homem pequeno e patético com uma caixa de veludo nas mãos, que não havia mais ninguém para dar. Ele olhou para Cássia e em seus olhos havia vazio. Você destruiu tudo, ele sussurrou. Não. Marcelo Cássia respondeu calmamente. Eu só acendi as luzes. Ela se virou e caminhou para a saída. Ela não sentiu triunfo, apenas uma enorme e plúmbea fadiga e um estranho vazio ressonante, onde seu coração costumava estar. 8 meses se passaram. O inverno foi nevado este ano. Cássia estava na janela de sua pequena loja no mercado. A placa Aconchego do Lar brilhava com luz amarela quente. Atrás do vidro havia pilhas de toalhas de mesa de linho, guardanapos bordados, mantas macias. Era seu negócio minúsculo, mas dela. Ela o abriu com dinheiro da venda de parte da colheita e um pequeno empréstimo que seu Francisco a ajudou a conseguir. Seu ex-sogro, agora, passava por ali frequentemente, trazendo doces, ajudando com os livros. Ele vivia em um quarto alugado, pintava quadros e, pela primeira vez em 40 anos, parecia vivo. Marcelo havia desaparecido. Corria o boato de que ele havia se mudado para outra cidade, talvez Brasília, fugindo de dívidas e vergonha. Dona Estela vivia sozinha em seu grande apartamento e vizinhos diziam que ela parou de sair. Cássia ajeitou uma pilha de toalhas. Suas mãos ainda eram mãos de trabalho, mas agora não havia anel em seu dedo anelar. A marca dele ainda permanecia. Uma fina faixa branca na pele bronzeada, que provavelmente nunca desapareceria.
A porta tilintou com um sino. Júlia entrou rosada de frio com um tubo de desenho nas costas. Mãe, oi? Passei na final com honras. Cássia sorriu. Elas haviam juntado o dinheiro para o primeiro semestre com dificuldade, mas o tribunal ordenou que Marcelo pagasse a dívida e as primeiras migalhas haviam começado a pingar. Boa menina, quer um chá de ervas. Elas se sentaram na sala dos fundos bebendo chá quente em caneca simples. Lá fora, a neve caía cobrindo a cidade em um manto branco. Cássia olhou para a filha, para o vapor subindo da caneca e sentiu paz. Não era felicidade selvagem. Era uma alegria quieta, ligeiramente triste de uma pessoa que sobreviveu a um naufrágio e construiu uma casa na costa. Ela o havia perdido um marido perdido, 20 anos de vida, gastos em uma ilusão. Perdido a fé de que o amor é para sempre. Às vezes à noite, ela ainda chorava no travesseiro, lembrando-se do Marcelo, que ela amou uma vez, o que talvez nunca tenha existido. Mas ela havia se encontrado. Ela não era mais uma sombra, nem conveniente. Ela era Cássia Bittencourt, uma mulher que sabia se manter de pé, mesmo quando o chão caía debaixo de seus pés. À noite, fechando a loja, ela viu seu Osvaldo. Ele estava andando pela avenida com a esposa apoiando-a pelo braço. O velho notou Cássia, parou e acenou para ela. Cássia acenou de volta. Ela inalou o ar gelado. Cheirava a neve a pinho e a esperança. A vida continuava diferente, difícil, solitária, mas honesta. E você, quando foi a última vez que ousou acender as luzes sobre uma verdade incômoda,